Fala, galera, como é que vocês estão? E aí, está tendo crise, está tendo dificuldades, lutas? Até pensei em trocar essa abertura, né, o Fala, galera, mas não encontrei uma outra coisa que combinasse. Hoje eu tô gravando esse vídeo, tô aqui com a minha mãozinha quebrada, ainda quebrei aqui o metacarpo, ainda não sarou, eu preciso continuar com a luva, ainda tá doendo. Mas eu quero compartilhar algo com vocês hoje. É um vídeo que o Éder Gentil, meu amigo, me aconselhou, ele tá me mentorando com relação à produção de conteúdo pra internet. Ele falou pra eu compartilhar um pouquinho sobre o processo que eu tô vivendo. Mas eu disse pra ele que primeiro eu queria fechar o ciclo sobre relacionamento, eu queria falar primeiro sobre relacionamento, sobre casamento, sobre esperar, né? Tudo isso que eu vivi com o casamento. No entanto, os vídeos que eu postei anteriormente são vídeos do processo do casamento, eu tenho outros pra postar. Mas o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre o que eu tô vivendo e volta e meia os conteúdos, né, os temas têm a ver com esse processo e por isso eu decidi falar, né, até ministrou ao meu coração que a vida não é linear como eu gostaria de trazer aqui, não, vivi isso aqui, beleza? Aí então chegou a fase que eu tô vivendo hoje, mas a vida não é assim, né, como foi que aconteceu na minha vida. Eu estou passando por um processo de tratamento, eu estou fazendo terapia, estou indo ao psiquiatra desde dezembro, mas pontualmente, né, com mais intencionalidade. Por quê? O que aconteceu? Em 2017, eu perdi meu primo, que era um irmão para mim, nesse processo, antes disso acontecer, né, Deus estava falando comigo, eu tinha muita convicção, eu preciso ir para o sítio no dia 26 de dezembro de 2017. Eu nem tinha carro, na época eu tava sem carro e falei, cara, não sei como é que eu vou, mas eu vou. Cheguei de Bonito no dia 25, no dia 26 eu consegui carona com uma prima minha. Eu fui, passei a manhã com esse meu primo, almoçamos junto, conversamos. E aí na madrugada do dia seguinte ele faleceu, eu estava na casa dele. Eu vi tudo acontecer. E aí eu decidi ser forte naquele momento. Eu não quis ver, não quis falar, não quis pensar. Só que foi muito doloroso, porque eu sofri um luto de 9 meses. Um luto interminado, um luto completo, até Deus preparar um curso de capelania hospitalar. E eu consegui viver realmente aquele processo, viver o que eu não tinha vivido antes. Depois disso eu terminei um relacionamento de 4 anos e meio, então vim aí em mais um luto. Na época eu estava trabalhando na Fundação de Cultura do Estado, em seguida eu já fui contratada para trabalhar na escola, meu primeiro trabalho como professora. Então na época eu trabalhava em 4 empregos, eu ia da fundação para a escola, da escola eu ia para a Harmonia e uma vez por semana eu dava aula na Ilumine. E aí um dia eu comecei a passar mal, tive taquicardia, minha pressão baixou. Sabe quando você tá escrevendo e dá um apago assim? Comecei com a pressão baixando, outro dia melhorou, até que baixou a pressão de novo. Fui ao médico, fiz esteira, fiz um monte de coisa. E a Mazé, que é uma mulher, né, uma mulher de oração, amiga da igreja, falou, olha, eu acho que você tá com ansiedade. Falei, eu não sou ansiosa, porque eu tinha um padrão de ansiedade, né, que eu tinha uma amiga que era super ansiosa e eu tinha aquele padrão. Não sabia que tinha a ver com o que eu estava vivendo, mas quando eu entendi o que eu estava vivendo, eu consegui sair daquilo. No ano seguinte, eu comecei a fazer terapia, 2019, né? Eu comecei a fazer o mestrado, comecei a fazer terapia, passei por um relacionamento, vários relacionamentos abusivos na minha vida. Depois eu publiquei um livro, casei, comecei a trabalhar 40 horas na escola e fazia 10 anos que eu não trabalhava, quase já 10 anos que eu não trabalhava 40 horas, apanhei na escola de crianças, então foi um boom, assim, aí eu fui assaltada lá em São Paulo, então foi uma bagunça, assim, de uma vez. Isso começou no começo do ano passado, né, ali em fevereiro, mais ou menos do ano passado, eu comecei a fazer um tratamento, mas ele foi pausado até que eu perdi meu pai. Ele teve um infarto enquanto ele dirigia. Ele era motorista de caminhão, estava voltando para casa e sofreu um infarto. Mas o que é que aconteceu, né? Quando eu perdi meu pai, eu passei por dias muito difíceis, né? Muito depressivos. E aí eu fui vivendo, assim, aos poucos, eu não quis ser forte, eu orava, falava assim, Deus, eu não quero ser forte. Né? Como eu fui quando eu perdi o Ivan, eu quero viver o processo, mas eu já não vou falar especificamente disso, isso vai ficar para um outro vídeo sobre a perda do meu pai. Mas na terapia, o que a gente descobriu? Que perder meu pai foi só o ápice, foi onde a dor, o que já estava dentro de mim, achou lugar para se instaurar, sabe? Se agarrou naquilo e aí foi
explodiu. E quando foi que eu me dei conta? Quando eu fui pro casamento da minha amiga Ingrid, inclusive eu tenho um vídeo para postar aqui no canal do casamento dela, que já tá editado faz tempo. E quando eu cheguei lá na igreja, eu fiquei simplesmente apática. Na hora eu não identifiquei que era esse sentimento, mas o Wagner me olhou e falou assim, o que que foi? Eu falei, não sei também, tá estranho, mas eu não sei. E aí fiquei emocionada, tava muito feliz, porque, cara, era o sonho da minha melhor amiga, ela tava casando. E aí a gente foi pra festa, e na festa eu não queria estar lá. Eu queria ir pro quarto, dormir, mexer no celular, qualquer outra coisa menos estar ali, mas eu me esforcei e fiquei, cara, porque eu amo demais ela, amo demais o Alê, e era um momento muito especial. Mas aquilo foi o ápice pra eu dizer, eu preciso de ajuda, não estou bem. Porque quem me conhece sabe que essa não sou eu, cara. Eu sou uma pessoa mega power sanguínea. Eu amo festa, amo celebrar, amo fazer bagunça, né? O sanguíneo tem essa característica de ser a alegria da festa, ainda que seja parado. O sanguíneo vai lá, vai contar história, vai conversar, vai fazer coisa palhaçada, né? Vai fazer umas patifarias. E eu não consegui fazer isso. Então eu percebi que tinha algo errado dentro de mim. Voltei para terapia com a mesma psicóloga com quem eu tratei em 2019, 2020. E fui ao psiquiatra, né? Eu perguntei para ela se eu precisava ir ao psiquiatra e ela disse que sim. Fui ao psiquiatra e descobrimos que eu estava passando por um processo de depressão e de ansiedade. Comecei então o tratamento. Foi muito difícil para mim, né? Não está sendo fácil falar sobre isso. Eu adiei, assim, poucas pessoas sabem, eu falei para poucas pessoas, porque para mim foi muito difícil admitir essa vulnerabilidade, não porque eu sou cristã. No começo eu tive dificuldade de ir na terapia, porque eu falei, não, cara, poxa, não, eu consigo, e eu não estava conseguindo mais com as minhas próprias forças, e eu já até tenho um vídeo no canal aqui falando sobre o cristão e a depressão, cristão e a ansiedade, que eu conversei com a Carol, psicóloga, e aí eu tive que desconstruir de novo, né, esses paradigmas dentro de mim. Então para mim foi difícil admitir essa vulnerabilidade de que eu precisava de ajuda, porque eu sempre fui a pessoa que estava ajudando, que estava dando a mão. E aí eu entendi também nesse processo que me ajudou Deus, na sua multiforme graça, tentou falar comigo muitas vezes, né? Ele falou muitas vezes, falou primeiro da pastora Lenisa, um dia no Crescendo Juntas, e eu li o livro Divinamente, do Dr. Jonatas Leôncio, que falava sobre alguns sintomas e de como a gente procura ajuda, e quando se trata de doenças da mente, a gente tem dificuldade de procurar essa ajuda. Então foi um livro assim que realmente abriu bastante o meu olhar para questões das doenças da mente. E ele usa o exemplo de Lázaro, né? Jesus vem e aí precisa tirar pedra. Não é Jesus que tira pedra, né? São os amigos de Lázaro que vão lá, ele fala, tira essa pedra, os amigos vão lá, e os amigos ajudam também a tirar, né, as faixas ali de Lázaro. Então eu entendi que eu precisava da ajuda desses meus amigos para viver comigo todo o processo, né, o processo da depressão, o processo do luto também, de ter perdido meu pai, porque eu já não conseguia mais dormir muito bem, eu demorava bastante para dormir. Enfim, aí eu comecei o tratamento em dezembro, com medicamento, uma dose baixa, eram 2 medicamentos, depois ele tirou eu fiquei só com o medicamento pela manhã, que é um bem comum, e aí eu comecei a melhorar, graças a Deus. Eu lembro que quando eu comecei a tomar, eu orei, eu falei assim, Jesus, eu sei que o Senhor pode me curar. E sei que o Senhor pode me curar também por meio desse medicamento. Então eu consagro ao Senhor, eu declaro que eu vou ser sarada, curada. Porque quando eu identifiquei, eu comecei a orar, Jesus, se eu apenas tocar nas suas vestes, como aquela mulher do fluxo de sangue, eu posso ser curada. Mas eu entendi que o Senhor queria que eu vivesse esse processo, né? Ele quer que eu viva esse processo. E porque estava no silêncio, eu pedia, eu cria, chorava, ainda creio, eu ainda peço pela cura. Mas eu sei que o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas, como na série The Chosen, né? Quando ele vai falar pro pequeno Tiago, quando ele pede para ser curado, por que ele não foi curado? Mas eu creio, né, que a glória dele pode se manifestar, né, em meio às feridas, nas minhas mãos, aos meus processos. Então hoje eu estou com a depressão muito bem, assim, já estabilizada, né? Não tenho tomado conta dos meus dias, porque de 7 dias na semana, 5 dias eram muito ruins, tristes.
eu sentia tudo, eu sou intensa, então eu sentia tudo de forma muito intensa, eu pensava muito, eu sentia muito, tudo muito, é como se, e como eu sou, né, da dança, sou esse ser do corpo, é como se o meu corpo não fosse suportar o que eu tava sentindo, como se eu fosse explodir de dentro pra fora. E isso, gente, isso é muito terrível, isso é muito ruim de sentir. Como que você vive uma vida de qualidade sentindo essas coisas todos os dias, tendo dias tão tristes todos os dias? Ser tratada, estar na terapia, estar sendo medicada, e o meu psiquiatra é extraordinário, foi algo realmente sarador, está sendo sarador. Depois eu percebi que a ansiedade ainda estava falando muito alto. Eu falo que é só olhar para minhas unhas, se minha cutícula estiver comida, minha cara estiver pipocada, é porque a ansiedade tá aparecendo demais. Aí eu voltei ao médico, eu falei isso para ele, e eu comentei com ele de um possível TDAH. Mas qual foi a questão nisso? Eu estava conversando com a minha amiga e ela começou a contar como era, e a gente é muito parecida, e falando do tratamento do TDAH. E eu falei, cara, isso tá... Mas, por causa do senso comum do TDAH, que tudo hoje em dia é TDAH, eu não dei muita ideia. Aí eu falei isso pro doutor, ele falou, por que você acha? Aí comecei a contar. E ele ia fazendo assim enquanto eu contava, e ele disse, tem pessoas que vêm aqui, eu tenho que cavar sintoma, você tá me dando muitos. Então, às vezes a gente tá tratando da ansiedade, mas porque tem um outro transtorno junto, o remédio não vai fazer o efeito que ele precisaria fazer, porque tem outra coisa tem outra causa. Então, vamos começar o tratamento, tô fazendo tratamento com um novo medicamento que chegou no Brasil, que é o Atenta. Isso também já controlou muito bem minha ansiedade, tá me trazendo muito mais qualidade de vida. Para dizer isso, que, cara, se você está passando por dificuldades, se você não consegue lidar com as suas emoções, se você perdeu alguém, está muito difícil, se você foi abandonado na infância, se você foi abusado, ou se você é uma pessoa difícil, ruim, sabe? Cara, procura ajuda. Se você tá se sentindo, cara, indefeso, inseguro, Deus não chamou a gente para ficar vivendo, sabe, no engano, vivendo na escuridão, sem ter a perspectiva. Então, sempre que eu tinha esses pensamentos, eu lutava e dizia, Cristo em mim, a esperança da glória. E, cara, Deus deu inteligência também para um ortopedista, assim como ele deu a inteligência para um psiquiatra para tratar. Não é porque a gente caminha com Jesus que a gente não vai ter essa debilidade, né? Ai, porque eu caminho com Jesus, eu não vou quebrar minha mão. Com 30 anos, brincando. Então, cara, se liberte dessa mentira, se liberte desse engano, cara, a verdade liberta. Então, Deus, Ele quer nos sarar, Ele quer nos dar uma vida de plenitude também por meio dos tratamentos. E a gente continua a ter fé. Então, eu acredito que o tratamento, né, dos transtornos da mente, como é que para mim tem funcionado, né, com a minha fé, considerando a fé cristã. Então, eu vou na terapia, eu vou ao psiquiatra, na mesma medida que eu sou discipulada, e também tenho o meu relacionamento com Jesus. Então, essas 4 coisas têm sido fenomenais. Talvez você nem precise ir ao psiquiatra. Só ir na terapia já vai trazer, cara, esse alívio. A terapia, ela ajuda a gente a organizar as emoções, a ver coisas que às vezes a gente não está vendo. E o psiquiatra é quem vai trazer um medicamento para aquilo que quimicamente o nosso corpo não está produzindo, para aquilo que as debilidades ou deficiências que o nosso corpo tem. E aí, no discipulado, você vai abrir seu coração, vai alinhar com as direções da terapia, com as reflexões da terapia e o seu relacionamento com Jesus, onde você vai descobrir quem você é, o que ele tem pra você, qual que é o propósito dele. A Fabiola Mello, ela falou muito sobre isso, que, cara, gerar um testemunho dói. E aí, hoje, depois de muitos dias, né, de dor, eu posso compartilhar com vocês. Eu decidi compartilhar porque sexta-feira eu estava orando, e eu falei bastante com o Senhor que no começo, quando eu perdi meu pai, eu orava e eu me via numa escuridão. Uma escuridão, era muito escuro e eu não via luz. Mas eu tinha a convicção de que Jesus estava comigo ali. E eu falava para ele, segura aqui no meu ombro. E eu sei que a gente vai sair daqui. O Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me mostrar o caminho para sair dessa escuridão. E orando assim, eu falei assim, Jesus, eu quero muito mergulhar mais fundo, eu quero mergulhar mais fundo na sua presença, naquilo que o Senhor é, em quem o Senhor é, o que o Senhor tem pra mim, quem o Senhor quer que eu seja, por onde o Senhor quer que eu vá. E aí ele me trouxe a ilustração de um mar que quanto mais fundo a gente mergulha, mais escuro é. Então, mais nós temos que ser dependentes dele. Se a gente não está vendo, mas se a gente tem convicção de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a gente pode fechar os olhos
e confiar e continuar indo mais fundo, porque quanto mais fundo, melhor. Mais fundo a gente vê que na nossa fraqueza ele vai se fazer forte, ele vai aparecer. Então, eu desejo muito que nessa partilha tenha te abençoado, tenha trago, ó, até começou a chover, tenha trago alguma luz, tenha iluminado, né, sua mente, tenha iluminado o seu coração. Procure ajuda, não fique sozinho, não enfrente sozinho, porque às vezes quando a gente menos se dá conta, a gente está tentando viver sozinho. Então, o bom de caminhar com pessoas ao seu lado é que elas vão poder te dizer, ó, eu tô aqui, você não tá sozinho. Você ir lá com humildade, pedir para um amigo uma oração, conversar com pessoas que já viveram por um processo parecido. Nossa, isso é muito maravilhoso. E eu tenho convicção de que o amor de Deus, ele se manifesta por meio das pessoas, a cura dele se manifesta por meio das pessoas. Então nós vamos receber esse amor, esse cuidado, essas palavras de Deus por meio das pessoas. Então não se isole. Ainda que seja difícil, partilhe do seu coração. Escreva num diário, depois encontre uma pessoa de confiança para você partilhar. Então é isso. Em meio à dor, estou aí como professora universitária, realizando um sonho de ser professora universitária, tentando aí produzir conteúdo para a internet, porque a dor não diz quem eu sou, não diz para onde eu vou. E eu tenho a convicção de que a dor vai passar. Vai ficar saudade, vai ficar o testemunho, mas ela vai passar. Eu sei quem eu sou filha e que o meu pai tem o melhor para mim. Então é isso. Um beijo, Deus abençoe.